Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre transtornos de personalidade, a gente vai tentar focar um pouquinho mais no transtorno de personalidade antissocial e no narcisista. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886. Você também participa pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor para você participar, enviar sua foto, contar o que você já aprendeu aqui conosco ao longo desses anos de programa. Compartilhe com a gente fica muito feliz, uma maneira de conhecer também um pouquinho o nosso telespectador. @TV Hit lá no Instagram, você está assistindo, quer postar ali nos seus stories, no seu feed, marca @TV Hit, ou então na hashtag também você consegue marcar Consulta ao Doutor. A gente te encontra aí nas redes sociais. A plataforma do YouTube eu particularmente adoro, canal Hit TV, lá no YouTube, para você ver e rever todo o nosso conteúdo a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica e o tema de hoje foi baseado nas últimas participações aqui da doutora, do que gerou mais dúvida, mais questionamento, o que as pessoas demonstraram mais interesse, né, doutora Triana? Obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigada a você, Denise. Eu que adoro vir aqui, é muito bom sempre. E hoje a gente tem essa tarde para falar sobre esses transtornos de personalidade que chamam tanta atenção. Eu sei, nós vamos focar no antissocial e no narcisista. Claro que quem está em casa, se tiver alguma dúvida, né, às vezes quer colocar aí uma outra questão, participe da mesma forma. Mas são os dois transtornos de personalidade que mais se destacaram aqui, com perguntas direcionadas à doutora Triana Portal. Mas para começar, o que define um transtorno de personalidade, doutora? Então, essa definição ela é um pouquinho difícil, né? Mas assim, é a forma como a pessoa pensa e sente o mundo, que ela costuma ser bastante diferente do que a maioria das pessoas, do que a cultura que ela está inserida. Então a gente tem convenções sociais e a gente geralmente se adapta, né? Cresce seguindo esses padrões, mas essa pessoa com transtorno de personalidade, ela sente e se comporta de forma diferente, geralmente, né, disfuncional. Disfuncional é que ela não consegue ter sucesso nas relações, as relações sociais são conturbadas, muitas pessoas, em alguns casos, há um sofrimento. Então tem toda uma nuance de diferença em relação às outras pessoas. Por que a dificuldade em definir? Porque quando a gente fala de doença mental, né, patologia e tudo isso, então a gente pensa em alguma coisa que a pessoa pode estar. Então eu posso ter uma depressão, estar deprimida, e em outro momento não, né? Mesmo uma pessoa que tem uma psicose, ela pode ter um surto psicótico e em outro momento ela está consciente. No transtorno de personalidade, os acometidos, eles estão conscientes, eles não têm uma alteração de consciência que promova aquele comportamento. Então disse que eles já nasceram assim, né? Que é algo que é estrutural, basal, que é do funcionamento. Essa é a diferença. E aí se diz, mas se a pessoa é assim, então ela não é doente, é só um modo de ser. Porém, né, isso é tratado dentro da psiquiatria, né, da psicologia, e então a gente aborda como uma doença, né? E eu digo isso porque muitas pessoas rebatem, né? Mas isso não é doença, isso é o jeito, é personalidade. Sim, mas como é tratado dentro dessa área, então acaba tendo uma nomenclatura que encaixa como, né, um distúrbio, um transtorno. Porque eles geram consequências na vida dessas pessoas. Você falou repercussão no trabalho, no relacionamento. Então, com o tratamento, né, é maneira de encarar, a pessoa que diz que não é uma doença, é o jeito de ser,
É até uma maneira de se encarar a coisa, mas quando, independente de você ficar taxado com o nome de um transtorno ou não, é uma maneira, dentro da psiquiatria e da psicologia, de você se encaixar melhor na sociedade. É isso? Eu não sei se eu entendi. Das repercussões que isso causa. Você falou sim, que a pessoa vai ter problema. Sim, as repercussões que isso causa. A pessoa tem um funcionamento diferente tá. E ela não percebe, ela não se vê como tendo algum problema. Na verdade, o problema está fora dela. Né? Então, a pessoa é muito pouco diagnosticado, agora cada vez mais, porque tem estudos, né, que deixam até os leigos mais a par de que existe isso, né, essas personalidades mais difíceis, essas pessoas mais difíceis de conviver, que causam muito atrito e deixam rastros por onde passam. Então, hoje em dia sabe-se mais sobre isso, mas não espera que a pessoa sofra por aquilo, ela não busca tratamento, né? Então, ela chega num diagnóstico, muitas vezes, depois de uma longa história, muitas vezes através de companheiros, de família, e mesmo o diagnóstico, ele precisa ser assim, observado a história toda. E ele distorce a forma como ele passa isso para o profissional. Porque ele não vê, né? Sim, ele não vê. Então, o profissional tem que ser bastante treinado e buscar outras informações, né, mais subsídios para poder ter certeza daquilo. Lógico que assim, existem testes, existem formas de você investigar esse padrão, né, mas sempre é importante para se fechar um diagnóstico olhar o histórico de vida. Né? Então, isso porque essas pessoas começam desde cedo, né, como hoje a gente acredita que a pessoa venha com isso, que a pessoa nasce assim, então ela tem uma trajetória e marcada por sinais, né, que fazem com que lá na frente a gente possa concluir que é um transtorno ou outro. Se é uma condição que já vem com a pessoa do nascimento, então sempre foi assim, diagnostica em crianças ou em crianças não faz o diagnóstico de transtorno de personalidade? Não, em crianças não. Esse diagnóstico, assim, a criança, por exemplo, a criança com personalidade antissocial, as mães, professoras, são as primeiras a notar. Então, é muito clássico, né? Aquela criança que maltrata animais, que põe fogo em coisas, que desde muito cedo já quebra propriedade. A mãe consegue perceber, principalmente se ela tem outro filho para ter uma comparação. Mas isso, assim, ainda hoje, se é uma criança que chega a um extremo de precisar uma institucionalização ou de tratamento, é tratado como transtorno de conduta. Então, o primeiro diagnóstico que ela tem é o transtorno de conduta. Após os 18 anos, ele pode ser depois mudado para outra denominação, que é o transtorno de personalidade antissocial. Essa nomenclatura, transtorno de personalidade antissocial, também não dificulta um pouquinho o entendimento por parte aí das pessoas? Porque esse é um termo antissocial. Fulano é muito antissocial. Alguém que não gosta de se relacionar com as pessoas, né? A gente fala, né? Você dá essa característica para alguém, mesmo sem estar ligado a um transtorno de personalidade. Essa nomenclatura, esse nome, não dificulta a compreensão? Sem dúvida. Eu, se fosse nomearia de uma outra forma, até por essa confusão que você cita, que o antissocial é como se ele não gostasse de interação social, como se ele fosse uma pessoa mais reclusa, uma pessoa mais tímida, e é completamente o contrário. O antissocial, ele gosta de poder, de status, de aparecer, de diversão. É uma pessoa que em nada se assemelha a uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida. Então, enfim, a gente não sabe por que, né, essa última nomenclatura foi dada, né, isso no DSM, que é feito pela Associação Psiquiátrica Americana, mas no passado
já teve outros nomes, né? Porque esse diagnóstico foi, assim, a doença foi, assim, estruturada, né? Vista, entendida lá em 1800, né? Então já foi chamado de loucura moral, loucura lúcida, né? Depois o criminoso nato. Então foram os nomes que com o tempo foram mudando. Então, se pode mudar ainda, né? Pode mudar ainda. E a gente pensa que os nomes eles estão ficando cada vez mais difusos, né, e de pouco entendimento. Então, quando você fala loucura moral, né, entende que tem alguma coisa que afeta a moralidade, os bons costumes, que fere ali o bem viver. Né? Quando a gente fala em loucura lúcida, a gente está dizendo que existe um padrão disfuncional, porém de uma pessoa consciente, que sabe o que está fazendo. Diferente de uma pessoa psicótica, uma pessoa agindo sob forte emoção, que ela está fora da sua consciência, né? Ela não está com a sua consciência plena. Tá. O transtorno de personalidade antissocial é um dos braços ou um dos tipos da psicopatia, doutora? Então, a psicopatia é um dos nomes dados para o transtorno de personalidade antissocial. Até, né, me perdoem se em algum momento aqui eu me referir a psicopata ou a psicopatia, porque é mais rápido até para a gente definir, né? E traz um entendimento do público também, sim, não? Sim, claro sim. que traz um estigma também. Sim, sim. Assim como tantas outras nomenclaturas que a gente já falou. Mas eu não vejo que deveria, não né? Deveria, né? Eu acredito que o erro, né, o que as pessoas têm feito muito, eu já falei aqui em relação a outros transtornos, que tudo é motivo para a gente dar um nome para uma pessoa. Então, você tem uma pessoa nervosa, essa é neurótica, essa é bipolar, e não é, né? Não se usa assim de forma indiscriminada ou de forma... Porque quando as pessoas falam isso, ela está querendo ali punir ou, enfim, menosprezar o outro, né? Aquele tipo de pessoa também que fala, não está bem, aumenta a dose do remédio. Então tem um cunho maldoso, né? Mas quando a gente diz aqui, né, se a gente usando psicopata, a gente não está querendo de forma alguma não ser politicamente correto, mas sim porque define e é mais fácil para as pessoas se localizarem do que a gente está falando, né? Então, o psicopata... E uma pergunta também que vem muito assim, qual a diferença entre sociopata e psicopata? Né? Então, não há diferença, é um sinônimo que, na verdade, hoje é tratado por esse outro nome. É que a psicanálise, principalmente, né, quando estudou bastante esses comportamentos, e a psicanálise acreditava que a pessoa nascia boa, né, e que o ambiente social, que a sociedade, as vivências dela, familiares e com o grupo, que a tornavam doente, né, o sociopata. Então, essa era a nomenclatura usada pela psicanálise para definir que a pessoa é um doente social, que não vinha de genética ou de nascimento, né? Aí com pesquisas e tudo isso, então chegou, aí não faz muito, começo dos anos 2000, conseguiram, né, com neuroimagem e tudo isso, ver que o funcionamento do cérebro do psicopata é diferente. Ele tem o sistema límbico inoperante ou funciona muito devagar e que propicia esses atos, essa falta de empatia, essa falta de remorso, que todos nós, né, temos. Isso é comum ao ser humano, algumas emoções, e que nesse caso não existia essa emoção. Aí teve uma sobreposição da psiquiatria em relação à psicanálise, e aí esse termo sociopata ficou um pouco em desuso. Eu, particularmente, acredito assim, que exista o temperamento, que é o que vem, né, de nascimento, que você nasce com traços, mas ele pode ser potencializado por suas vivências sociais, né, pela família. Então, a pessoa, se ela já tem uma predisposição genética, ela já nasce com um temperamento ali mais distorcido, mais disfuncional, ele
criado dentro de uma família problemática, uma família com carência de amor ou com muitos eventos traumáticos, essa pessoa, né, vai somando, né, vai pondo pedrinhas e fazendo com que isso se acentue, aquela tendência que ela já tinha. Então, eu não fico nem só no acreditar que é o ambiente o único responsável, nem que a pessoa nasça e que a vivência dela não possa modelar um pouco esse comportamento. Então, da mesma forma que pode ir somando para piorar a situação, um ambiente mais favorável, mais tranquilo, ponderado, também poderia trazer isso para baixo a ponto de não repercutir tanto na vida dessa pessoa e nos relacionamentos. Sim, eu acredito que pode atenuar e evitar, né, o que hoje a gente classifica, caso leve, moderado e grave, para que não se torne um caso grave. Então você falou, um dos pedidos dos telespectadores, de quem assistiu aos vídeos no YouTube, é para que a gente não falasse só das características de quem tem o transtorno, mas que a gente falasse também um pouquinho de como isso afeta as outras pessoas, né? Com quem esse doente, não sei se a gente pode chamar assim, é uma doença, né? Então, é um pessoa que tem o transtorno, uma condição. né? Quem tem essa condição, como atrapalha essas pessoas, as vítimas, então, de quem tem o transtorno. A gente vai falar sobre isso, mas para reforçar, como é uma coisa que vem da infância e como, né, a família poderia, de repente, enxergar isso e trazer atenuantes para essa situação. Você falou, uma criança que já é um pouco mais violenta, maltrata animais, né, facilmente, de repente, põe fogo em alguma coisa ali e veja bem, a mãe vai chamar atenção, o pai vai chamar atenção, mas para ela, me parece, isso não é um problema, né? Não. Mesmo na criança, lá atrás. Não, isso não é um problema. Senso, né? Não tem esse senso, né? Ela tem a consciência do que ela está fazendo não é legal, não é certo, mas não tem a trava, não tem não se coloca no lugar do outro, né? Não se coloca no lugar do outro. Aliás, assim, os psicopatas, né, eles conseguem se colocar no lugar do outro para interpretar o que o outro quer, o que o outro sempre sente. Eles são, assim, exímios leitores das pessoas, né? Então, se ele quer alguma coisa, se aquela pessoa vai trazer algum benefício, ele estuda tudo que a pessoa, onde são os pontos fracos, né, a fragilidade, e vai exatamente naquilo. Então, se ele quer ganhar ou se ele quer acabar com uma pessoa. Tudo é em torno de como obter uma vantagem. Obter vantagem sempre. E aí, estou pensando aqui numa mãe que vê seu filho ter uma conduta que não é agradável e aceitável, mas a hora que ela chama essa atenção, ela pensa que ele se arrependeu, ele ficou bonzinho depois. Isso leva um tempo. Primeiro que mãe é difícil de enxergar determinadas situações. Algumas mães enxergam, porque em alguns casos a coisa é bem clara, mas é difícil você levar isso adiante. Né? O que acontece é que eles são bastante dissimulados. Então, se essa criança ela consegue fazer a mãe crer que ela vai fazer direito, que ela vai mudar, se ela é pega numa mentira ou fazendo alguma coisa, ela vai melhorar os métodos, não que um castigo ou que a palavra da mãe ou que isso fizesse uma mudança de consciência. Na verdade, isso vai sinalizar que ele precisa melhorar os seus métodos para fazer o que ele quer. Então, assim, como mentir melhor, como ter caminhos para não ser pego. Se isso na infância, né, você tem os pais ali, a família mais próxima, e a escola com os olhos ali atentos a essa criança, e tudo que puder fazer, né, a família de repente arma ali todo um cerco ao redor da criança para não deixar a coisa ficar pior. Na adolescência ou adulto jovem,
e eu te deixo essa pergunta enquanto eu me preparo para dar um recado. Pode, inclusive, cometer delitos, infrações muito graves, situações que podem levar até a, se for menor de idade, né, a pessoa fica reclusa ali, uma prisão no maior de idade. Pode levar a essas situações mais graves, doutora? Uma condição como essa? Explica pra gente quando chega lá. Sim, a tendência é acentuar. Então, se a criança ela já mostra claramente tendências, tanto a infância quanto a adolescência tem essa característica de ser mais egocêntrica, de ser mais egoísta, né, de visar só o próprio umbigo. Então, também se confunde muito, né? Na casa da psicopatia é um pouco mais exuberante o que eles fazem, então não resta muita dúvida. O nome a nomenclatura que é usada para definir é diferente, porém fica muito claro que são aqueles jovens que sim, começam muito cedo a cometer delitos e de toda a ordem, né? Não existe uma pessoa em particular, então vai causar problemas na escola, na rua, dentro de casa, com os animais. Então, assim, é bem extenso esse grau de comprometimento. Sim, ele pode se acentuar na adolescência, até pelo caráter da adolescência de ter essa coisa da personalidade mais egocêntrica, sim, sem dúvida. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala com muita leveza sobre os transtornos de personalidade. A gente foca no antissocial e no narcisista. Foram os tópicos mais pedidos aí nas redes sociais, nos vídeos que já estão disponíveis de outras apresentações. A doutora Triana Portal, nossa convidada, psicóloga clínica, está aqui hoje para a gente esclarecer muitas dúvidas que chegam lá nos vídeos do YouTube, né, doutora? Nem sempre dá para responder ali e é importante você receber essa orientação, né? Então, por isso que eu tenho o maior prazer de fazer parte desse time aqui do Consulta ao Doutor e de contar com profissionais de excelência, como a doutora Triana Portal, excelente psicóloga clínica, além disso, minha amiga, está sempre aqui comigo, doutora. Eu tenho muito prazer e é com muita alegria que eu te recebo aqui sempre, viu? Que bom, eu também sempre gosto de vir aqui, é o meu programa preferido, onde a gente tem bastante espaço para poder falar, tempo. Eu acho que assuntos complexos, né, área de saúde... Exigem esse tempo. Sim, precisa, é muito difícil às vezes sintetizar em pouco tempo as coisas mais importantes e responder as dúvidas, né, porque cada um tem uma dúvida. Então, quando a gente consegue se aprofundar, fica muito, muito melhor. E uma das questões que chegaram aqui pra gente é para falar das vítimas de quem tem o transtorno. Então, a gente ainda não falou do narcisista, mas quero aproveitar então e já perguntar um pouquinho. Tudo vai ter o reflexo, então, do antissocial, tá? Vamos focar no antissocial ainda. Tudo vai ter o reflexo. Então, os relacionamentos vão ser o que se chama hoje tóxicos, é um relacionamento abusivo, e como é que o parceiro identifica isso, né? Porque às vezes, nós estamos falando aqui de uma condição que vem arrastada, que às vezes a família pode até ter identificado, mas de repente não buscou um auxílio, uma ajuda, um diagnóstico. E o que a gente vê hoje é esse termo muito utilizado. E a gente sabe que pessoas que convivem com a gente podem ter esse transtorno, sem que a gente nem sabe. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, doutora, por favor. Sim, isso é uma parte interessante, porque o que a gente tem quando fala de psicopata é aquela visão estereotipada de filme, de matador, serial killer, líder de seita que induz todo mundo a se matar, aquela coisa muito extrema que existe, mas é a minoria. Né? Esses casos extremos existem, eles são bem ilustrados aí nos filmes, no cinema, porém a maior parte dos casos está entre nós.
E fica até às vezes para o profissional, quando alguém chega, né, uma mulher chega e fala, o meu ex-marido era um psicopata, a gente, né, será que ela não está exagerando porque ali não digeriu bem a separação ou coisa assim? Porque o termo ele é pesado, mas isso não é mentira. O psicopata do cotidiano, ele está mais entre nós do que a gente supõe, e são pessoas bem-sucedidas, porque, como a gente disse, eles têm a consciência preservada, geralmente são muito sedutores, inteligentes, são pessoas gananciosas, então são pessoas que buscam ocupações que têm destaque, e elas conseguem se destacar pelo brilhantismo, porque são pessoas inteligentes, e pela perspicácia de fazer o seu caminho ser de sucesso. E o que a gente normalmente vê nessas pessoas, se a gente não convive diretamente com elas, é que são pessoas a se invejar. Nossa, né? Mas como... Populares. São uma pessoa popular, é uma pessoa que às vezes as pessoas querem imitar até. Mas quem convive diretamente sabe. Então, se é num ambiente de trabalho, é aquela pessoa que puxa o tapete, que cria situações para ver o outro se dar mal, nunca vai ficar feliz com o sucesso, seja amigo, irmão, mãe ou pai, assim, o sucesso do outro incomoda, então a pessoa tem que sempre estar ela numa posição de maior status, poder, principalmente o narcisista, que ele tende a ser bastante invejoso, e como ele se sente muito grandioso e muito especial, ele também acha que as pessoas têm muita inveja deles, né? Então, principalmente o narcisista, porque ele depende da validação do ambiente. Já o psicopata não, ele está interessado em se divertir, em ter o seu poder e status, e às vezes ele até se passa, né? Ele simula ser uma pessoa muito humilde, muito tranquila, muito preocupada. Ele não está preocupado com o que o outro vai pensar. A preocupação dele é obter o que ele deseja, né? Já o narcisista tem toda essa preocupação em parecer sempre muito grandioso, muito especial, muito importante. Ele espera que as pessoas tratem com importância, que as pessoas sempre estejam abaixo dele, né? Então a pessoa vive na fantasia. Existe a consciência, mas essa consciência ela é diferente. Ele acha que ele é muito bom, realmente acha. Um mundo fantasioso que essa pessoa cria, e ela vive, ela não aceita, por exemplo, quando ela é tratada como uma pessoa como outra que está ao lado dela. Ela tem sempre que estar um degrau acima. Tá. Mas acho que eu não respondi a pergunta, né? De identificar, e assim, as vítimas, vítimas, né? Onde estão essas vítimas e como que você identifica. Essas vítimas são as pessoas que se relacionam com ela. Então, a mãe narcisista, eu acho que até um capítulo à parte a gente pode aprofundar um pouquinho mais em seguida, né? Mas, por exemplo, você tem um colega de trabalho que é narcisista ou psicopata, ele vai te produzir aí muito estresse, ele vai causar problema, ele vai te levar à loucura, entre aspas, ele vai te fazer sofrer muito. Um parceiro, nem o diga, né? Agora, como a pessoa não consegue identificar, então dicas aqui, né? Porque eles deixam rastro de horror e acabam com a autoestima da pessoa, né? Se a pessoa já estava fragilizada, quando sai de um relacionamento desse, essa pessoa pode tirar proveito financeiro, pode tirar proveito de uma situação social, emocional principalmente. Então, assim, como identificar? Se você, né, entra num relacionamento, uma pessoa, por exemplo, que saiu de um relacionamento, está ali entristecida, está ali vivenciando um luto, ou a pessoa, uma mulher, eu digo assim, eu estou focando mulheres porque a grande maioria desse transtorno está entre os homens, tá? Não que não existam mulheres. Narcisista. Ambos.
Essa é uma pergunta que acabou de chegar aqui pelo telefone pra gente. Se acomete mais homens ou mulheres? Mais homens. Em ambos os casos, mais homem. Mas no transtorno antissocial é 3 para 1. Então, assim, para cada 3 homens, uma mulher. E no transtorno narcisista, 3 a 2. 50 a 75% são homens. Mas também tem bastante mulher, gente. Mas, enfim, então eu dou exemplo de mulheres. Porque assim, o que a gente ouve muito, né, até esses crimes virtuais, onde a pessoa é seduzida pela internet, e aquela pessoa que promete 1000 coisas, que seduz. Então ninguém é tão perfeito, ninguém é tão... A gente não pode acreditar em príncipe encantado. Então, se uma pessoa vem já com uma história, né, de várias separações e o discurso dessa pessoa é que sempre o outro era culpado, nunca ele. Né? Então, assim, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui roubado. Então, a pessoa está sempre se posando de coitadinha para obter ali a dó do outro, conseguir conquistar. E também promete muita coisa, já conheceu há pouco tempo, já está dizendo que quer casar, né, que quer ter filhos, que quer ter uma vida. Desconfie, né, mesmo que você queira muito isso, né, e aí vai ao encontro dos seus desejos, pode ser uma cilada, e na maioria das vezes né? Então precisa observar, olha os amigos, a família, como essa pessoa interage com o mundo, como ela age. Às vezes a pessoa pega uma mentirinha ali, pega um comportamento não muito bacana, mas faz vista grossa porque ela não quer perder aquele relacionamento, ou ela acha também, às vezes é uma pessoa que acha que com ela vai ser diferente, sabe? Aquela coisa, vou conseguir mudar, e às vezes entra até que meio sabendo de que não é uma coisa muito boa, mas se arrisca. Então, esse relacionamento que ele tem, ele é muito afetuoso, que ele é muito exuberante, que a pessoa às vezes some, que às vezes desaparece, ou então ela já começa desde o começo a ser uma pessoa que controla demais, que tem muitos ciúmes, né, que sempre faz o outro pedir desculpas. Então, ele nunca vai assumir que o erro é dele. Então, se ele apronta uma coisa, ele distorce de tal forma que faz com que o outro seja o culpado. Não, aconteceu isso porque você fez isso errado. Então, você agora vai ter que se desculpar. E a pessoa começa a entrar naquilo e achar que realmente é ela que tem algum problema. Ela que não é boa parceira, ela que não é boa amiga. E ela vai sendo usurpada, né? Assim, toda a energia, essas pessoas tiram muita energia. As relações são tóxicas, elas são pesadas e a pessoa vai perdendo a força, enquanto que o outro não, ele só vai ganhando, porque ele vai tirando tudo de bom que ele precisa do outro. Então não é uma relação de troca, é uma relação onde existe de posse, né? Existe ali uma pessoa que suga e a outra que se vangloria e que usa dessa energia. E o que as pessoas que estão num relacionamento como esse falam, né? O que a pessoa diz é desse jeito, eu sei que é ruim, mas me trata tão bem, faz os meus desejos, né? Realiza os meus sonhos. Na verdade, a história é essa mesmo, né? Essa é a característica. Muitas vezes nem faz, mas existe um jogo que é assim, olha, que será? Você não vai conseguir uma outra pessoa tão boa quanto eu. Você, e muitas vezes põe o outro para baixo, né? Faz o outro, pega a fragilidade, o que a pessoa já sente como fraqueza e defeito, acentua aquilo. Então a pessoa sente que se ela sair desse relacionamento, ela não vai conseguir alguém tão bom, né? Mas porque também a pessoa começa a ficar com a consciência confusa, né? Porque eles trabalham muito bem a parte emocional do outro, né? E outra coisa são juras de mudança. Então, quando a gente chega até em casos de violência doméstica e tudo isso, tem muito discurso de que, mas ele, dessa vez, ele vai mudar, ele chorou, ele prometeu para mim, pelos nossos filhos, ou enfim, por uma situação que vai mudar. Não muda, gente, né? A gente estava falando lá de como a estrutura desse transtorno,
essas pessoas não mudam. Não há amor que mude, porque é uma coisa que já está ali, é intrínseca, essa maldade, esse mau caráter, essa falta de empatia, de remorso, de pensar no outro, já está da Constituição. Então não é você que vai mudar. E muitas vezes nem o profissional consegue isso. E aí, o profissional trabalhando com esta vítima, né? Então, quando a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela é a vítima disso, ela busca ajuda profissional, primeiro ela vai identificar isso, dar esse nome. Depois ela vai o quê? Saber como, vai se fortalecer, saber como agir mediante aquela situação. Como que é a terapia para a vítima? Para a vítima. Primeiro ela precisa reconstruir, né, tudo que foi destruído da autoestima dela, né, não ter, assim, tirar essa tendência a esse tipo de relacionamento, porque algumas pessoas têm a tendência a buscar isso, né, então ela precisa trabalhar a questão da autoestima, da estrutura dela, identificar os seus padrões que levam a entrar nesse tipo de relação e não recair, não voltar. Né? Ficar longe. Então, assim, qual que é a dica melhor de todas? Fique longe, se afaste, não tem como viver bem perto desse tipo de personalidade. Alguns casos não é possível, né? Se é um irmão, se é uma mãe, se é um filho, né? Mas se a pessoa tem a possibilidade de se afastar, corra para bem longe. Porque a pior coisa é tentar se igualar, tentar medir forças, porque você não vai ter a mesma audácia, a mesma estrutura, o mesmo conhecimento para poder brigar com uma pessoa dessa. Ela vai ganhar de você, ela vai de novo te ferir. A gente falou de relacionamento amoroso, mas os relacionamentos de amizade também podem ser muito tóxicos. Então, identificando isso, querer muita vantagem, sempre só vantagem, né, da amizade. Inclusive, você citou isso com relação a dinheiro, né? Sim, sim. Então, nas amizades, a gente pode pensar que é aquela pessoa que ela nunca está disponível para você. Ela nunca quer saber do que você sente, dos seus problemas, se ela pode ajudar. É sempre tudo para ela. Então, se ela se encontra para conversar, ela vai falar só dela. É uma pessoa que vai falar só dela. Ela vai te procurar quando precisa de um favor, quando ela sabe que você está bem, né? Então você vai, sei lá, vai dar uma festa, foi promovido, ela está desempregada e precisa de trabalho. Então essa pessoa procura sempre que ela precisa de alguma coisa, quando ela quer usufruir de alguma coisa, né? Seja da tua casa, do teu dinheiro, pedir emprestado, e é aquela pessoa que depois dá 1000 desculpas e acaba não pagando. E não tem nenhum comprometimento, então a pessoa percebe que vem só quando quer alguma coisa, não é um amigo que você pode contar. Quando você precisar dele, ele vai inventar uma desculpa, né, e não vai te ajudar, e você percebe claramente o que eu falei, é aquela pessoa que ela só fala dos problemas dela, ela está sempre, ela em primeiro lugar, ela é incapaz de lembrar, de perguntar, né, como vai sua mãe, como vai seu filho, como é que você está no seu trabalho, porque para ela pouco importa. Quando você fala do choro, né? Então, num relacionamento, você vai dar uma outra chance, mas a pessoa chorou, disse que vai mudar. Esse choro é teatral também? Ou a gente não pode dizer isso, mas na verdade há uma dificuldade nesse mecanismo, né? Então, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que realmente não foi legal. Sim, foi ótima pergunta, porque isso é uma das coisas que o profissional consegue captar com, assim, uma das coisas que a gente busca, né? Então, o ser humano empático, né, a gente está assistindo um filme triste, ou uma notícia, algo que nos comove, ou algumas coisas mais, outras menos, mas às vezes a gente até
quer se segurar, porque fica sem jeito, que tem alguém ali do lado, mas o olho fica ali todo mareado, cheio de lágrimas, às vezes desce a lágrima, mas a gente às vezes não precisa nem fazer nenhum barulho, né? Aquilo acontece, a gente não consegue conter. Isso não acontece, principalmente, né, com uma personalidade antissocial. Ele sabe em que momento o choro é bem-vindo para ele conseguir alguma coisa, e esse choro ele é muito, sabe, aquela coisa, ele tenta, mas lágrimas mesmo é difícil acontecer, muito difícil acontecer. Então é mais um barulho misturado com uma gesticulação, e assim é sempre bastante forçado, né? Mais do que uma pessoa choraria, né? E isso é uma dica para as pessoas também, né? E algumas pessoas, quando querem muito acreditar, né? Então, assim, a gente voltando lá àquela questão, né, de relacionamento, às vezes essa teatralidade faz com que a outra pessoa tá vendo, ele gosta realmente, olha como ele tá mal, realmente ele vai mudar dessa vez. Não, na verdade, tudo que é demais, né? A pessoa que é legal demais, que é boazinha demais, que é querida demais, desconfie, né? Esses excessos, né, para a maldade e para a bondade, eles fogem à espontaneidade. Até no momento de luto, então pelo falecimento de alguém, que espera-se, veja bem, numa situação, então, você perde um familiar, nem todo mundo reage da mesma forma, mas espera-se um choro, uma comoção e uma emoção ali daquele momento, né? Até nesses momentos aí, que é quase unânime que se tem de esperar que a pessoa tenha um movimento assim. Olha, o interesse é diferente. Algumas pessoas não choram porque quando a gente tem um choque, né, uma perda desse... Cai a ficha, né? A pessoa está ainda naquela coisa de estar anestesiada, ainda não é um período em que a pessoa não se deu conta do que aconteceu. Então, às vezes, você vê né, a pessoa mais ligada está ali, ela está conversando, parece que ela está bem, mas ela não está bem, é porque ela ainda não se deu conta do que aconteceu. Já a pessoa que não tem empatia, ela vai lidar aquilo, assim, se ela precisar, ela chora, né, para dizer ali para a sociedade o que a sociedade fazer, o que a sociedade espera. Mas ela vai ter outros interesses, ela vai ficar preocupada, poxa, mas... Quem vai fazer agora o que essa pessoa fazia? O que vai fazer agora, né? Ah, mas e o que ela deixou? Né? Quem que está preocupada com outras coisas, né? Ah, poxa, que bonito que é esse velatório. Ela não tá, assim, não consegue ter um vínculo com a dor, porque não sente. E a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, como que a gente está falando aqui, pode ocupar e trabalhar em diversas profissões. Então, você pode ter médicos, advogados, enfim, pessoas trabalhando nas mais diversas áreas com esse transtorno, e isso impacta para todo mundo. Se é médico, impacta no paciente. Sim. E é importante a gente pensar que, assim, eles não têm ansiedade, né? Se você não se preocupa com o outro, né, ele não tem ansiedade. Ansiedade gera o quê? Estresse. Se você não tem ansiedade e estresse, você fica muito mais resiliente, né, muito mais apto a ter penetrância no mundo, principalmente nos universos mais hostis, né, mundo corporativo, trabalho com metas. Então, essas pessoas vão muito bem. Então, elas não adoecem por burnout, por esgotamento, porque inexiste o estresse, né? O que tem também é muita assertividade, porque essas pessoas não têm vergonha, não têm retraimento, né? Então, normalmente são pessoas mais expansivas, né? Então, assim, ela não tem muita ressalva, né? O narcisista, ele acha que ele é muito bom, então ele é assertivo porque ele não tem dúvida de que ele é excelente. Então, ele não tem dúvida, sabe? Ele não fica em dúvida, olhando, observando o outro para ver se é aquilo mesmo. Não, ele vai com tudo, então ele é assertivo. Mas o narcisista ainda tem uma fragilidade, que é quando ele não é tratado como ele deseja, quando ele não é
assim, sempre exaltado, nessa grandiosidade dele não é validada. Aí ele pode ficar mais agressivo, se descompensar, coisa que o antissocial não descompensa. Ele tem uma vantagem emocional em relação às outras pessoas por esse autocontrole. E até lembrando que são os, quando fala já do contexto criminal, né, dos graves, hoje em dia não se faz mais o polígrafo, porque eles passam, né, porque o que o detector de mentiras vai reconhecer? O nosso batimento cardíaco, né, a sudorese, uma tremedeira. Então, como eles têm muita tranquilidade, não tem ansiedade nenhuma, então ele não tem nenhuma alteração. Ele consegue falar a mentira e fazer parecer que aquilo é verdade. Engana até o sistema que foi criado para detectar a mentira. Imagina sim. o ser humano que às vezes não tem, né? É muito difícil de ter. Até o profissional tem dificuldade com a pessoa que tem um transtorno como esse. Flávio ligou para cá. Aliás, antes disso, muitas pessoas ligaram para cá, algumas perguntaram, né, eu acho que eu sou bipolar, queria que a doutora falasse um pouquinho de bipolaridade. Outro ligou para cá, quer saber do transtorno obsessivo compulsivo. No dia de hoje, a gente está focado nos transtornos de personalidade. Nós já tivemos a oportunidade de falar de toque, também do transtorno bipolar de humor, e a gente vai voltar a falar em outra ocasião sobre todos esses transtornos, mas no dia de hoje é transtorno de personalidade, porque fazia bastante tempo que a gente não falava sobre isso também, né? E as perguntas chegaram com muita quantidade, muita força, por isso a gente abriu o programa para falar sobre isso. Mas tem material no YouTube, tanto no YouTube da HIT, e é só você colocar lá o programa, consulta o doutor, e você vai encontrar várias participações, inclusive da doutora Triana, ou então lá no YouTube da doutora Triana, que está tudo reunidinho, todas as vezes que ela esteve aqui, está tudo lá, que é o Portal Triana, é o canal do YouTube da doutora Triana Portal. No final eu passo todos os contatos direitinho, mas só para lembrar que essas perguntas não vão ser respondidas hoje, porque tem muita coisa para a gente falar dos transtornos de personalidade. Doutora, o Flávio ligou para cá, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, deixa a pergunta do Flávio. Ele quer saber se pode alguém que já tenha um transtorno de personalidade ser também esquizofrênico? Podem ser duas coisas caminhando juntos, uma mascara a outra, se isso costuma acontecer? Essa é a pergunta do Flávio, doutora, por favor. Flávio, obrigado pela participação. É uma pergunta importante e a gente sempre fala isso, né? Os diagnósticos, eles têm sempre, alguns diagnósticos têm uma similaridade no seu funcionamento com outros, mas sempre tem alguma coisa que diferencia um do outro. Quando essas pessoas encaixam, né, os sintomas, os sinais, a forma do funcionamento encaixa tanto num critério diagnóstico quanto em outro, ele pode sim ter diagnósticos sobrepostos, vários diagnósticos para uma mesma pessoa. Isso é possível acontecer, sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo, a gente vai entender um pouquinho melhor desse transtorno de personalidade narcisista. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os transtornos de personalidade. A gente foca em dois: transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Aliás, a gente vai voltar já falando do narcisista, mas antes, volto para a entrevista com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. A gente fala sobre os transtornos de personalidade. Doutora, esse transtorno de personalidade narcisista é um nome curioso, porque a gente já consegue imaginar do que se trata, né? Explica um pouquinho pra gente, como é que identifica, de novo, pode ser identificado lá na infância novamente, tem outras características diferentes daquelas que a gente falou do antissocial? Então, os dois transtornos, eles fazem parte do mesmo grupo, tá? Né? A gente tem 10 tipos de transtornos de personalidade, tem do grupo A, do grupo B e do grupo C. O grupo B está
a personalidade histriônica, que a gente já falou aqui, né? A personalidade borderline, que a gente também já falou aqui, e a personalidade antissocial e a narcisista. Então, a gente imagina, né, que se eles estão agrupados no mesmo lugar, eles tenham similaridades, né? E aí a gente tem alguma coisa que difere um do outro, mas é um tipo de personalidade mais teatral, dissimulado. Os antissociais são mais dissimulados até do que os narcisistas. Por quê? Aí a gente volta naquela questão que às vezes é até de difícil entendimento, que eles vivem no mundo da fantasia. Não é delírio, tá? Não é alucinação, eles são conscientes, porém ele tem uma visão muito inflamada de si mesmo. Como ele tem uma visão muito inflamada, ele acredita que ele é muito bom, né? Então tem essa diferença, existe a consciência, porém é uma consciência que vive no mundo da fantasia, vamos dizer assim, né? Da fantasia que ele cria. E a diferença básica, assim, do narcisista e do antissocial é a grandiosidade, essa necessidade de aceitação do ambiente, de ser querido, de aparecer, de ser famoso, e de estar sempre em destaque, que as pessoas sempre abram a porta para eles, ele tem que ser sempre o chefe, não aceita ordens, tem que estar sempre num lugar privilegiado, se ele for num desfile ele tem que sentar na primeira fila. Difícil essa vida, né, doutora? Porque tem um choque da realidade, porque esse é o mundinho que ele criou, né? Sim, que ele criou, então, mas a pessoa sempre acha que ela merece uma atenção diferenciada. Então ela acha que ela tem que ter, sabe aquela coisa até do jeitinho brasileiro, mas pra mim não dá pra... Então se ela quer um horário na tua agenda, né, ela espera que você tire outra pessoa e coloque ela no horário da agenda, porque ela tem aquele horário. Então assim, por exemplo, ela ir na sua festa é um ganho pra você, segundo a cabeça dela. Então são pessoas que vão, por exemplo, em casamento e não levam presentes, porque ela acha que o fato dela tá presente já é um presente muito grande para a pessoa, né? Então assim, o outro tá tendo a sorte, o privilégio da minha presença. Então são pessoas que esquecem algumas assim, coisas sociais, né, convenções e costumes que a gente tem, né, de entender que você não pode, assim, só simplesmente porque você acha, porque você quer, mas eles conseguem falar, porque tem pessoas que até têm essa grandiosidade dentro da cabeça, mas elas não professam, né, e não exigem, né, um tratamento diferenciado, mas essas pessoas, sim, elas ficam muito irritadas, por exemplo, quando elas são tratadas de forma igual. Então você vai ter que ficar na fila. A pessoa vai chegando, eu quero entrar. Não, a fila está lá atrás, senhor. Mas para ela não tem que ter fila. Passa por cima do outro? Passa por cima do outro tranquilamente, porque não vê, porque não importa. Então, assim, são pessoas, assim, se a gente for pensar, né, na prática, né, então, são políticos corruptos, são estelionatários, assim, esse já seria o moderado, mas no leve é aquela pessoa que desconsidera o outro, que se acha mais importante, né? Então ela vai ir atrás de uma coisa que você que era amiga dela desejava, rouba o namorado da amiga, né? Quando é mulher, as mulheres elas têm, elas agem de forma mais velada. Então elas são igualmente perigosas, né? Se o homem tem uma coisa mais aflorada de agressividade ou de deixar mais claro o que ele pretende, a mulher não, ela é sorrateira. Quando você falou do antissocial, você falou que eles chegam lá, eles ocupam esses lugares de liderança, as posições que eles desejam, porque de fato eles são bons, são muito bons, inteligentes. E do narcisista também, mas tem essa coisa que você falou de fama, de ser notado para além de suas próprias relações, né? Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Eles também são bons?
eles também são bons até um certo sentido. Se ele encontra alguém que consegue explorar ou não atende a essas necessidades de grandeza e de megalomania deles, uma pessoa que o trata como igual, uma pessoa que bate de frente, que enfrenta, pode ser que ele fique desestruturado nessa parte aí egóica, pode ser que ele se fragilize. Então, nesse momento, ele pode descompensar, desenvolver aí uma ansiedade, às vezes um transtorno, ou então ele se afasta. É uma coisa muito interessante. Muitos, eles ficam na superficialidade das relações, porque quando aprofunda, aí vem o perigo de ser descoberta a realidade, de que eles não são tão bons assim. Então, eles mantêm os relacionamentos na superficialidade para que eles consigam manter essa imagem de maiorais, de importantíssimos e de super inteligentes, por exemplo. Já eu volto para saber como é a mãe narcisista, que era um tópico que a gente iria falar. Chegou até uma pergunta a respeito disso. Já eu volto para saber da doutora. Vou voltar a conversar com a doutora Triana Portal, porque tem pergunta sobre a mãe narcisista. Doutora, tem algumas características que a gente poderia elencar aqui? Sim, a mãe narcisista e a relação com os filhos é algo que chama bastante atenção, também vem ganhado bastante assim, espaço nas redes sociais, em grupos e até associações que tratam as vítimas, que seriam os filhos, principalmente as filhas dessas mães. É uma mãe que ela não tem amor para dar. Ela só... Que triste, doutora. Ela só pensa nela. Então, os cuidados desde o começo, né, desde quando a criança é bebê, ele é diferente. Então, ainda nessa fase em que o bebê, a mãe, esse pequeno é uma coisa só, ainda vai bem, né, porque é uma extensão dela mesma. Então, pode ser um momento em que ela também ganha com aquela extensão, com aquilo que ela controla, com aquilo que ela regula e que é alguém que precisa dela o tempo todo. Então dá essa validação de ser necessário, de ser importante, né? Então a mãe é muito importante nos primeiros anos, mas ela é a que vai destruir a autoestima. Então a filha, principalmente de uma mãe narcisista, ela tem assim, ela vai ser uma personalidade muito insegura, fragmentada, porque vai viver altos e baixos, nunca vai poder contar com essa mãe. Então tudo que fizer de certo ou de errado vai sempre estar errado, vai sempre ser culpabilizada por tudo, pelas frustrações da mãe, pelo que dá errado em casa, né, pelo que aconteceu com o irmão. Então, se tirou nota baixa, vai ouvir, vai apanhar, vai ser humilhado. Se tirou nota alta, não fez mais do que obrigação e poderia fazer ainda melhor. Quando chega numa idade de adolescência, em que o corpo começa a mudar e se for uma menina que de alguma maneira disputa a atenção, essa mãe também pode entrar em crise, porque ela tem esse ego muito inflado, muito ligado à beleza, à vaidade. Vira uma concorrência. E vira uma concorrência, exatamente. Então ela passa a ver a filha como uma concorrente. Ela já está ali num processo, né, de perda da jovialidade, enfim, né, da juventude, enquanto a outra está começando, está ganhando espaço que ela está perdendo. Aí começa, e essa mãe, ela é aquela mãe que atrapalha os relacionamentos, expõe a filha, às vezes, em frente a um namorado, um amigo, expõe as fragilidades, faz com que a pessoa fique envergonhada, vai falar sempre que está feio, se o cabelo é feio, a roupa não está combinando, vai sempre colocar para baixo. Agride? Não. Pode chegar à agressão física, e muitas vezes, né? Então a agressão ela é de toda a ordem, né? Ela é verbal, ela é física, ela é emocional, ela é aquela coisa velada também que cria situações para o outro se sentir mal, porque ela conhece, né?
e conhece entre aspas, porque como a relação, como eu disse, é sempre superficial, é aquela mãe esquisita que não sabe como, quando ela resolve ajudar por algum motivo, ela não sabe como ajudar. Ela dá um presente estranho, ela dá uma coisa que não cabe ou que não é do gosto, e às vezes isso nem de forma intencional, porque simplesmente ela não olha para essa filha, né? E ai dessa filha se ela se ela deseja confrontar. Então essa é uma das dicas, nunca confronte, se não der para se distanciar, nunca confrontar, porque aí você vai lidar com a vingança. Tendem a ser muito vingativas, então vai fazer um inferno da pessoa dentro de casa, vai fazer comparação com o irmão. Existe uma tendência também de escolher um filho, né? Se for filho homem principalmente, então fica aquele filho que é... Se for filho homem, escolhe o filho homem, né? Escolhe o filho homem, ele vai ser protegido, pode ser mulher também, mas dependendo até de como veio a gravidez, né, do lugar em que está ali entre os filhos, um é escolhido e esse outro que está de fora, ele vai ser sempre, o outro vai ter vantagem, o outro sempre vai ter engrandecido, mas aquele outro vive aprisionado. Ele tem que sempre estar ali atendendo os desejos e as necessidades. A mãe narcisista também, como ela acha que ela sempre fez tudo de melhor, ela espera que o filho eternamente fique responsável. Ela acha que ela é excelente mãe. Que ela é excelente mãe e que o filho é responsável pelo futuro dela, pela saúde dela, pela felicidade e pela infelicidade também. Se algo der errado, o filho que é culpado. Então é um aprisionamento. E a pessoa também demora para perceber o filho, porque o que a gente tem de imagem de mãe? A mãe é a pessoa santa, é a pessoa que faz tudo para você, é uma pessoa que tem amor incondicional. Mas, gente, a gente está falando aqui que algumas pessoas não têm amor, né? Então, ela pode ser mãe, o pai, o irmão, ela não tem isso nela, ela é um ser humano. Então ela pode vir com um defeito de fabricação, vamos dizer, não porque ela está na função de mãe, que ela vai ser sempre boa. E a criação, lá na infância desta mãe, pode ter sido maravilhosa, mas desde sempre ela carrega essa dificuldade. Sim. Se ela teve também uma infância difícil, ela vai ser ainda pior. Tá. Ela vai ser ainda mais tóxica e nociva. Mas pode ser que tenha tido uma criação que a intenção era completamente saudável e desde sempre ela teve essa dificuldade. Assim, pode ser uma educação em que ela foi super protegida e que ela foi... os pais fizeram com que ela acreditasse que ela era perfeita, que ela não tinha erros. São aqueles pais que adaptam o ambiente para o filho, né? Então sempre vai lá conversar com o professor para passar de ano, vai fazer de tudo para pôr na frente, compra um lugar, compra um título, faz tudo para o filho parecer sempre muito bom e acreditar que ele é muito bom. Aí ele cria realmente essa fantasia. Então às vezes nem é maltrato, às vezes é a tentativa de tratar bem demais, a superproteção. Doutora, você acredita que o nosso tempo já acabou? Passa muito rápido, né? Nossa! Eu vou passar os contatos realmente, da doutora, passou voando. Passou bem rápido. www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br, no Facebook, Clínica Portal Morumbi. E o YouTube, como eu já falei, Portal Triana, tem todos os vídeos, todos os programas que a doutora já participou. Então vai lá, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os temas que a doutora Triana aborda. Volte outras vezes, doutora. Bom fim de semana, excelente fim de tarde. Adoro quando você vem. Obrigada, eu também. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado. Bom fim de semana, curtam bastante a família. Te vejo na segunda. Tchau.